Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 13 de outubro, e nesse mês missionário vamos prosseguir pedindo a Deus que nos conceda a graça de sermos de fato mensageiros da Palavra de Deus, sendo missionário. E nós vamos refletir hoje no Evangelista Lucas, no capítulo 11, os versículos de 42 a 46. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Caros irmãos e irmãs, o Senhor é duro, certamente, e não mede palavras quando se trata de denunciar as atitudes doentias e degeneradas de uma sadia, entre aspas, religiosidade. Mas, como assinala bem Jesus, aquelas atitudes, às vezes, era para agradar a si mesmos, convictos de poder se apresentar na presença de Deus com as cartas ordenadas, esquecendo a humildade, atitude essencial para deixar espaço para Deus no coração do ser humano. Pior, os fariseus desprezavam os ignorantes, que nem conheciam muitas as regras a seguir e que, portanto, viviam em atitude de pecado segundo as suas convicções. Jesus reprova duramente a atitude deles. A fé, certamente, não pode ser uma forma de se distinguir, de se distanciar uns dos outros. E, no Evangelho de hoje, Jesus aumenta a dose, acusando até os teólogos da época que complicam a simplicidade transparente da palavra com suas eruditas elucubrações, que, sem dúvida, é um aviso também para nós no aqui e agora. A motivação inicial, ou seja, a preocupação de uma fé vivida só a partir da exterioridade, não é do agrado do Senhor. Se o amor não amadurecer dentro de cada um de nós, não produziremos frutos verdadeiros do reino de Deus. A fé autêntica deixa as seguranças da margem e se lança nas águas mais profundas. O Evangelho nos liberta e é por isso que nós precisamos não seguir os exemplos dos fariseus, que queriam ser piedosos e comprometedores da lei. E alguns, porém, passaram a cultivar a exterioridade, usavam a religião para aumentar o seu poder
e o prestígio e multiplicavam os mandamentos, tornando a religião um peso insuportável. Por isso mesmo, rejeitavam Jesus e as suas propostas de vida. Precisamos, caros irmãos e irmãs, estar atentos para que nossa vida cristã não caia na mesma hipocrisia. Jesus não aprovou os fariseus e nem aprova uma fé marcada só por exterioridade. O amor amadurecido em nosso interior nos faz adultos na fé e nos torna livres e sem medos da realidade que nos circundam no dia a dia. E é por isso, irmãos e irmãs, que nós que estamos vivendo na realidade, nos tempos atuais, tantas dificuldades, tantos contravalores da fé cristã, muitas vezes nós precisamos observar de fato o que o Evangelho de hoje nos diz. Estes ais que Jesus recorda para os doutores da lei, para os fariseus e publicanos, Jesus recorda muitas vezes para cada um de nós da importância de nossas atitudes que tomamos diante da realidade e da vivência da nossa fé católica, principalmente. Nós precisamos, irmãos e irmãs, observar com mais atenção o que a palavra de Deus nos leva a viver no dia a dia, na realidade da nossa vida. O mundo de hoje carece tanto de testemunho. Nós estamos vivendo esse mês missionário, quando a Igreja nos convida, como cristãos batizados, a sermos essas pessoas capazes de levar a palavra de Deus, de sermos corajosos em testemunhar o reino de Deus, esse reino que veio proclamando a fé, a justiça, o amor, a fraternidade no meio da humanidade, muitas vezes se torna esquecido e nós, muitas vezes, vamos aplicando outros valores na vida das pessoas ou de nós mesmos, sem percebermos que o valor da palavra de Deus é imutável. E Jesus nos convida, de fato, a sermos mais autênticos. E que Maria, a mãe de Jesus, essa mulher forte do Evangelho, que soube vivenciar em plenitude a palavra de Deus, ela nos ajude a sermos pessoas mais coerentes com o projeto de Deus. E nós não nos esqueçamos de prosseguir orando, pedindo a Deus nas intenções dos nossos irmãos enfermos, os atingidos pelo Covid, os profissionais da saúde, as pessoas que nos pedem orações, para que, de fato, a graça e o amor de Deus se manifesta na conquista da saúde de tantos irmãos nossos por esse mundo afora. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.